muita gente fala assim, vocês fazem venda porque vocês são os donos da empresa. Essas últimas 6 vendas, as 4 vendas foram para um negócio que eu não sou dono. E de pessoas que chegaram, assim, Vinícius, atende essa pessoa que essa pessoa não quer comprar. De pessoas que não queriam comprar. Aí perguntaram, pô, Vinícius, o que você fez? Parece mágica. A pessoa falou que não ia comprar de jeito nenhum, sentou contigo e você comprou. Mas existe técnica para você fazer um fechamento de alta performance. Yuri, antes de eu chegar assim, a detalhadamente aquele espaço que a gente tem, o que é um fechamento de alta performance? É o closer entrar numa call, fazer um trabalho muito especializado com aquele cliente e ao final, o resultado final dessa call é uma venda concretizada. O que é uma venda concretizada? É uma venda que o sinal está pago ou na totalidade paga. Né? Então, não existe venda que a pessoa promete de pagar. Existe venda que ao final dessa call a pessoa faz o pagamento. Mas, Vinícius, será que a pessoa não pode pagar depois? Isso não é pressionar muita pessoa? Pelo contrário. Você fechar a pessoa na call, você pegar o pagamento na call e ela ter uma venda confortável, sem pressão, podem andar juntos. Então, muito closer e muito empresário acha que você apresentar para a pessoa, fazer uma oferta e fechar na call é pressionar o lead. Pelo contrário, a gente já prova várias vezes que isso não acontece. Vários clientes nossos agradecem por a gente ter dado como se fosse um empurrãozinho para a pessoa tomar essa decisão. Exatamente. E o que é o fechamento? O que é o fechamento? Para vocês entenderem, o fechamento é um pedido para qual eu quero uma resposta. Né? Qualquer meta de fechamento, Vinícius, é ter uma resposta. Legal. Seja ela sim ou seja ela não. O que muita gente se embola? A galera fica com medo, muitas vezes, de receber o não e, por isso, não faz o fechamento. Só que o fechamento, ele tem principalmente o objetivo de ter uma resposta, sim ou não. Só que qual é o grande lance do fechamento? 99% das vezes a resposta é não. 99% das vezes a primeira resposta do cliente é um não, através de uma objeção. Okay. Então, se você não for perito em quebrar a objeção, você vai perder os fechamentos de vendas. Porque o fechamento de alta performance é um fechamento na qual quebra a objeção do meu cliente. Porque 99% dos clientes, eu digo, na verdade, 100% dos clientes vão ter uma objeção. Mas e o cliente que chega no final e ele diz sim pra mim, do nada? Chega no final, é aquela vez que chega no final, o cliente fala, fechou tu. Fica até meio assim, tá preparado aqui pra quebrar a objeção e tu disse sim? Yuri, esse cliente tem objeção? Tem. Só que tu quebrou a objeção dele no caminho, no processo. Então, o fechamento de alta performance, Vinícius, é um fechamento na qual a gente está sempre buscando a objeção do cliente. Pega essa sacada aí. Um fechamento de venda de alta performance é um fechamento, é um processo de vendas no qual eu estou sempre puxando as objeções que o meu cliente tem no meio do processo. Tanto é que quando a gente vai fazer a apresentação de vendas, tem pontos-chave que a gente para pegar a objeção até ali. Então, por exemplo, fulana, você acredita que é isso que faz sentido para você? É isso que você está buscando? Para que essa pergunta? Para pegar a objeção. Então, o vendedor de alta performance, o closer de alta performance, ele tem que ser perito e amar a objeção. Então, para de correr de objeção e comece a recebê-las, porque é aí que está o grande lance. O ouro está na objeção. Porque quando você quebra a objeção do seu cliente, é quando a mágica acontece. E entenda uma coisa, objeção são mentiras disfarçadas de objeção. Exatamente. E aí eu vou dar um exemplo bom. Né? No evento que nós sentamos na cadeira de closer para uma cliente nossa, na qual o produto não era nosso. Então, o vídeo está fazendo o Cadu, né? O Cadu trouxe uma cliente. Olha só, o Cadu trouxe uma cliente. E falou, senta aí. Yuri, bota lá. Ela sentou na mesa já falando assim, Yuri, eu não tenho dinheiro. Aí eu virei para ela e falei assim, calma, a gente só vai conversar. Só vai conversar. E aí ela não tem dinheiro, a gente começou a conversar. Ela chorou. Ela trouxe a vaca que estava magra, que não estava engordando, as vacas que ela tinha investido, e não sei o quê. No final das contas, ela saiu fazendo um sinal e depois finalizou a mentoria no cartão que botaram lá no grupo. Ou seja, uma cliente que pagou tudo, falava que não. Pagou tudo. Uma cliente que falava que não. Sim. Ou seja, que tinha uma objeção. Então, o vendedor de alta performance, o close de alta performance, tem que amar a objeção, Vinícius. Legal, cara. Legal. E... Yuri, é um processo que a gente até comentou, a gente estava fazendo treinamento,
É um processo de detalhe. Eu adorei isso que você falou, um processo de detalhe. Na venda de alta performance, todos os detalhes são importantes. É cruel isso. Porque você deixa um detalhe de fazer, você perde a venda. Então, quando a gente fala dos 5 passos, né, a gente tem a introdução. Né? A introdução é você quebrar o gelo, você gerar rapport, você pegar ponto em comum, você fazer seu marketing pessoal como closer. O closer precisa fazer o marketing da empresa, a credibilidade da empresa, que está dentro desses 5 passos, mas ele tem que fazer o marketing pessoal próprio. Porque, por exemplo, chega um closer lá com um grande empresário, uma grande pessoa, né? Assim, um médico, e ele não tem o senso de autoridade, aquela pessoa não respeita ele. Por isso que o marketing pessoal é muito importante. Total. Então, o closer, ele fazer o marketing pessoal, tem um processo para fazer isso. Para a pessoa que ele está atendendo, pensar, não, essa pessoa não é qualquer um, deixa eu vir. Eu não vou passar por cima. E muitas vezes o closer não deixa o cliente passar por cima. O closer meu dá tapa de luva. Sabe tapa de luva? Ele às vezes dá um fora disfarçado no cliente, porque ele não pode se rebaixar o cliente. Não é um atendente, ele é um profissional de alta performance. É a postura de eu tô aqui para te ajudar, meu cara. É. Ele às vezes faz a postura de sair da mesa. Se o cliente é negativo, a gente ensina isso, deve fazer uma postura de que, como quem está se levantando, fechando a mesa, de quem, não aceita o jeito que você está falando. Mas isso é estratégico, porque quando ele faz isso, o cliente respeita ele volta para a mesa. Ele às vezes dá um tapa de luva mesmo. De que fala assim, peraí, não é assim que também se fala comigo. Então, nesse processo, né, eu falei dos 5 passos, introdução, né, que o closer faz esse marketing pessoal, isso é importante. Eu já vendi muito lá atrás, quando eu fui closer de uma empresa para aprender, eu fazia muito bem esse marketing pessoal, a pessoa comprava só porque, eu soube que você é uma pessoa séria, eu vi que você é uma pessoa de sucesso. Isso fez toda a diferença. E depois tem a parte do diagnóstico ou questionário. Aí entra o spin selling. Essa parte aqui é muito forte e fundamental. Tá? Depois de você ouvir o cliente durante 20 minutos em média, né, a gente tem a parte do pitch. Aí o pitch quebramos em 3 partes. Você primeiro vai vender a empresa, depois vender o método, depois o produto. Se você fizer implante capilar, vou dar um exemplo, né? Primeiro você vai mostrar a tua empresa, sua clínica, depois você mostra o seu método do implante e depois você vai vender o teu produto de fato que você vai vender. Esse aí é o pitch. Depois tem a ancoragem, é um processo de ancoragem, aquele contraste, né, da pessoa entender que a solução pode ser muito mais cara do que ela realmente é. Isso até lojas de carro de luxo fazem, Yuri. Às vezes colocam um carro mais caro, assim, 300 mil na porta, porque quando a pessoa entra, vê o 300 mil, quando ela vai olhar para o 120 mil, parece barato. Eu vi um grande profissional disso, um consultor de grandes empresas da área de concessionária, falava isso. Olha, coloca o carro mais caro na frente que você vai vender mais. E ainda chama mais atenção, né? Exatamente. Mas a ancoragem, você vê isso, para a pessoa achar que 120 mil, que não é pouco, ser barato. E aí sim vem o fechamento. Aí o fechamento nosso, ele é algo surreal. Eu nunca vi algo tão minucioso quanto que a Full Sales fez para fechamento. Com que assim, é insano. E você pode, ainda está gratuito o Master Sales Script. A gente vai tornar pago. Por quê? Vai virar pago. Vai virar pago. Porque a gente mandou esse treinamento gratuito, falaram assim, Vinícius, a gente pagou um treinamento de 220 mil aqui para a empresa. Esse seu tá bizarro, em colaboração com o Yuri, claro, esse de você está bizarramente melhor do que esse que a gente pagou 220 mil. Então vai ser pago. No momento que você está vendo aqui, eu não sei se está gratuito ou pago, você checa lá, e mesmo que você pague, vale a pena. Então esse treinamento de fechamento, ele demora 1 hora. Só essa quinta parte é 1 hora, 1h10 só de fechamento.